Royalties de MMN. O MMN, conhecido como marketing multinível ou marketing de rede, nasceu nos Estados Unidos na década de 1930. Hoje em dia, a venda direta no mundo tem um faturamento de aproximadamente 200 bilhões de dólares. E mais da metade desse valor vem de faturamento de empresas de MMN. O Brasil ocupa atualmente o quinto lugar mundial em volume de vendas diretas. Marketing multinível é a melhor opção de negócio no ano de 2016. Roberto Chiniachik. MMN é um modelo comercial de distribuição de produtos em que os consultores ou distribuidores da empresa são remunerados não apenas pela venda direta, como em outras empresas, mas também recebem comissões em forma de royalties e bônus pela produção de rede de distribuidores que formaram. Por isso, não há limites nas possibilidades de ganhos, pois eles serão proporcionais ao tamanho de rede da rede e à quantidade de produtos que ela comercializa no mercado. Enxergo algumas vantagens nesse tipo de negócio que podem nos ajudar na construção da nossa liberdade financeira. Não há necessidade de grandes investimentos, como uma franquia ou um imóvel, ou seja, ele permite que qualquer pessoa comece, independentemente das condições financeiras atuais. Outra vantagem é que a atividade pode ser realizada em tempo parcial, paralelamente à atividade profissional. Esse modelo de negócio não requer nenhuma experiência comercial prévia, pois a maioria das empresas realiza cursos e palestras para desenvolvimento pessoal e profissional dos consultores, trabalhando assuntos como liderança, comunicação, administração financeira, organização, desenvolvimento pessoal e financeiro, entre outros. Sou suspeito para falar porque minha formação profissional e parte da minha liberdade financeira aconteceram graças a uma empresa de MMN. Associar-se a uma empresa de MMN pode nos permitir alcançar mais depressa a liberdade financeira por dois motivos. O primeiro é que os ganhos são imediatos pela comercialização dos produtos, o que nos permite ter uma renda adicional que pode ser direcionada para acelerar nosso plano de viver dos juros de nossas aplicações financeiras. O segundo motivo é a construção de uma rede de distribuição grande e sólida, que permite ganhos altíssimos por formar uma rede de pessoas que comercializam os produtos e atendem os clientes. Isso gera um volume alto de vendas, pelo qual você será comissionado com os royalties e bônus. Se eu perdesse tudo e tivesse que recomeçar, buscaria uma grande oportunidade em MMN para construir fortuna novamente. Essa frase é de Donald Trump no livro Nós Queremos que Você Fique Rico. Para escolher uma empresa de MMN no Brasil, é preciso estar atento a vários pontos. É uma empresa sólida e com forte suporte financeiro? Você quer construir a sua liberdade financeira, a sua liberdade em uma empresa que vai continuar a existir no mínimo nos próximos 50 anos. Ela deve ter no mínimo 10 anos no mercado mundial. É recomendável que o faturamento anual da empresa seja de mais de 1 bilhão de dólares, pois isso aponta maior estabilidade. Quais produtos a empresa comercializa? Tem demanda real no mercado? Você usaria para o resto da sua vida? Qual a duração do produto? Gera vendas repetidas e rápidas? Produtos ligados ao bem-estar e saúde costumam ter crescimento contínuo. E o plano de compensação da empresa é baseado na venda contínua dos produtos, mês após mês? Uma empresa séria de MMN se autossustenta sem a entrada de distribuidores novos, e sim com comercialização dos produtos. Pirâmides versus MMN. Não posso terminar o capítulo sem ressaltar a confusão que muitas pessoas fazem
entre MMN legítimos e esquemas de pirâmide financeira disfarçados de MMN. O primeiro ponto de extrema importância a destacar é que, enquanto o MMN é uma atividade legal que gera riquezas e impostos para o país, e associada à ABDEV, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, as pirâmides são ilegais. Nesses esquemas não há produtos ou serviços reais. As pirâmides têm prazo de validade curto, sustentam-se com a entrada de novas pessoas que normalmente investem dinheiro sem ter um produto real de consumo. Quando os associados percebem o esquema fraudulento, ninguém mais vai. Quando os associados percebem o esquema fraudulento, ninguém mais vai querer entrar. E aí tudo vai por água abaixo, em questão de dias. Já no marketing multinível, mesmo que ninguém mais entre na rede, a empresa continua gerando receitas por meio da venda de produtos. As pessoas mais ricas do mundo constroem rede e todas as outras procuram emprego. Isso é uma frase de Roberto Chiniachik. Vou repetir que ela é forte. As pessoas mais ricas do mundo constroem rede e todas as outras procuram emprego. As 3 formas de gerar renda que mostrei neste capítulo, aplicações financeiras, imóveis ou royalties de uma empresa de MMN, são possíveis para qualquer pessoa. Porém, como tudo neste mundo, essas formas requerem tempo, dedicação e paciência. Paciência para dar o seu melhor. É preciso ter consciência de que construir uma grande fortuna ou uma grande organização é algo que leva tempo e precisa de muita dedicação. Prometo que vai valer a pena, não importa quão longe você esteja do seu objetivo. Comece hoje a dar o primeiro passo em direção à sua liberdade financeira. Vou fazer uma pausinha rapidinha aqui e já volto, pessoal, só um segundo. Uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Lao Tzu. Isso é a frase de Lao Tzu, tá? Uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Quero terminar o capítulo compartilhando com vocês a história da minha irmã Lisa, de quem tenho orgulho. Tudo começou por causa do meu irmão sonhador. Às vezes a gente o chamava de o irmão que vive no filme. Toda vez que ele vinha para Israel, falava sobre a importância de começar a poupar e a pensar em como se tornar rico para nunca precisar depender de ninguém. Chamava isso de liberdade financeira. Parecia um sonho, um doce sonho, mas isso é exatamente o que ele era, um sonhador. O meu marido e eu dissemos claramente que ele poderia sonhar do seu escritório em algum lugar no Brasil, pois é solteiro e não sustenta ninguém. Nós, um jovem casal que tinha se casado havia pouco tempo, morando num apartamento pequeno com um salário baixo, um bebê pequeno e grandes dívidas, mal conseguíamos terminar o mês. Aí ele vinha e falava sobre liberdade financeira. Que liberdade é essa? A única liberdade que a gente tinha era de decidir onde almoçaríamos no sábado, com os meus pais ou com os meus sogros. Ou nem isso, pois havia uma ordem e não queríamos ofender ninguém. Assim, cada vez que meu irmão vinha nos visitar, sonhávamos entusiasmadamente, mas quando o avião dele decolava, sentíamos que os nossos sonhos voavam junto e acordávamos para a realidade e o trabalho do dia a dia. Um dia aconteceu. Não estava claro exatamente o que causou isso, talvez a insistência do meu irmão, mas algo em nós amadureceu. Olhamos em volta e percebemos que estávamos trilhando o mesmo caminho que nossos pais, trabalhando a vida toda para terminar com uma pequena aposentadoria que mal dava para sobreviver. Percebemos que não queríamos viver assim. Queríamos algo diferente, que quando parássemos de trabalhar, pudéssemos viver com dignidade. De lá para cá, compreendemos o significado da liberdade financeira, e mesmo que ainda não tenhamos entendido tudo o que o meu irmão ensina,
estamos tentando fazer exatamente o que ele diz, pois queremos conquistá-la. Até então, olhávamos nossos salários e analisávamos como poderíamos dividi-lo o suficiente para arcar com as despesas do mês. A partir de então, olhamos o nosso salário e perguntamos: como podemos arcar com todas as despesas, mas também deixar uma parte para investir em algo que dará retorno? Se por aí nos ensinam que o comportamento econômico apropriado é que as receitas devem ser suficientes para as despesas, aprendemos que as receitas devem ser suficientes para pagar as despesas mais os investimentos. Percebemos que podemos abrir mão de uma roupa nova, da viagem ou de uma pequena reforma na casa, afinal, não fazem parte do objetivo no momento. O objetivo é a liberdade financeira, o resto é apenas distração no caminho. Então aqui está a nossa receita: um emprego ou negócio rentável que lhe dará a confiança e o poder de pagar as despesas. Você vai economizar uma parte cada mês até que dê o primeiro passo. Vai demorar 1 mês, 2 meses ou um ano, ou 5 anos, mas ele virá. Então você compra uma pequena propriedade. E uma vez que comprou, vai continuar a fazer a mesma coisa e pensar em outra propriedade. Enquanto isso, o primeiro investimento pode valorizar o suficiente para lhe permitir comprar outro. Talvez você possa comprar algo barato e bem velho, reformar e vender. Talvez você possa investir em ações. O mais importante é encontrar o que funciona para você. Nós escolhemos propriedades, compramos uma e depois outra. Nosso objetivo é ter 10 imóveis igual à quantidade de dedos em nossas mãos. E quando chegarmos lá, não se esqueça de que podemos contar também os dedos dos pés. Hoje posso dizer que estamos no caminho para a nossa liberdade financeira, e posso dizer isso com orgulho. Sholomi e eu fizemos isso com muito suor e trabalho. Somos de classe média, mas escolhemos quebrar o teto de vidro da nossa classe. Ele começou a rachar e tenho fé de que no fim vai quebrar por inteiro e vamos conquistar o próximo nível, o nível da liberdade financeira. Não há nada maior do que isso. Não há nada mais desejável. Meu dia a dia é difícil porque levanto muito cedo. Quando enfrento desafios no trabalho ou estou exausta de tanto trabalhar, fecho os olhos e penso sobre isso. Sorrio e relaxo. Eu continuo a bater no vidro até que se quebre e eu possa chegar aonde eu quero. Você pode estar se perguntando: e agora? Você já tem liberdade financeira? E eu vou te responder: ainda não, mas certamente estamos chegando. Hoje o sonho está mais perto do que nunca, graças a um irmão sonhador. É isso, pessoal. Terminamos por aqui o capítulo 6. Vejo vocês no próximo capítulo, que é o capítulo 7. Deixe o like, compartilhe, interaja o máximo que vocês puderem, se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.